E aí, terceirão, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que foi o feriado de ontem? Espero que tenha sido tranquilo. Turminha, hoje nós vamos começar a falar sobre Antiguidade Clássica, encerrando assim a série de aulas sobre Idade Antiga. A Antiguidade Clássica, ela fala a respeito da Grécia Antiga e Roma Antiga. Geralmente, o assunto de antiguidade que é cobrado no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, é justamente a Antiguidade Clássica. E por que é tão importante estudar a respeito da Grécia e a respeito de Roma? Porque a sociedade grega e a sociedade romana serviram de base para a formação da civilização ocidental, para a nossa civilização. Então nós vamos estar estudando quais foram os povos que ocuparam, que formaram a chamada civilização grega. Falaremos a respeito dos períodos da história grega, só que não estudaremos todos os períodos hoje não. Nós estaremos estudando até o período arcaico, até a cidade de Esparta. Este assunto é assunto de primeira série do ensino médio. Se alguns de vocês viram na primeira série, outros em virtude das escolas onde estudaram não tiveram, da especificidade das escolas onde estudaram, não tiveram a oportunidade de ver esse assunto. Então, o que vocês viram, na verdade, foi mais daquilo que vocês aprenderam no sexto ano. Tá certo? Então, peço a vocês a máxima atenção. Vamos lá? Vem comigo. Onde está localizada a Grécia? Onde estava localizada a Grécia Antiga? A Grécia Antiga estava situada na chamada Península Balcânica, ali ao sul do continente europeu, banhada pelos mares Jônico e Egeu ao sul da Europa, e era dividida em Grécia peninsular e Grécia insular. Também chamada peninsular, pode ser chamada também de Grécia continental. Vamos ver aqui no mapa o território da Grécia Antiga. Toda essa região aqui é chamada Grécia peninsular, tá certo? A região de Épiro, Etólia, Tessália, a região da Ática. Aqui nós temos a área do Peloponeso, que vai ser muito importante quando estudarmos a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra que todos temiam e que todos esperavam, a guerra entre Esparta e Atenas. Temos a ilha de Creta, que vai ser a primeira parte da Grécia que estudaremos quando veremos período pré-homérico. E nós temos a parte asiática da Grécia, que envolve as cidades de Pérgamo, Focéia, Éfeso e assim por diante, ali onde hoje é a Turquia, a região da Ásia Menor. Quais foram os povos que formaram a Grécia Antiga? Terceira série, os povos que formaram a Grécia Antiga foram jônios, eólios, messênios, aqueus e dórios. Tá certo? Jônios, eólios, messênios, aqueus e dórios. Por exemplo, os jônios foram que fundaram a cidade de Atenas. Os messênios, vamos chamá-los de saco de pancada, porque eles vão ser escravos de diversos povos gregos. Temos os aqueus, que é o que nós chamamos de ovo de serpente, e vocês vão entender por que eu coloquei essa alcunha, essa designação, e os dórios, que fundaram a cidade de Esparta. Desses povos, os últimos a chegar na região da Península Balcânica foram os dórios. Com relação à questão dos períodos da história grega, nós podemos dividir em 5 períodos. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Por que período pré-homérico e período homérico? Essas duas fases da história da Grécia, nós temos poucos documentos que venham comprovar ou corroborar, confirmar a veracidade das informações. Sobre esse período, que é uma mistura de história e mitologia, período mítico, nós temos graças a Homero, que escreveu a respeito da Odisseia de Ulisses, a Ilíada, a Odisseia, entre outras obras. Então, este período ele se confunde um pouco entre a fase mítica, a fase mitológica, com os fatos reais, os fatos críveis da história da Grécia. O período arcaico está diretamente relacionado à formação das duas principais cidades-estado gregas, que é a cidade de Esparta, a cidade de Atenas. Período clássico
que é quando falaremos a respeito das guerras médicas, que foi a guerra entre os persas e os gregos. Falaremos sobre a hegemonia ateniense e também sobre a guerra do Peloponeso. E o período helenístico, que é o período que compreende a época do domínio da Macedônia sobre os gregos. Que aí nós temos Filipe e o seu filho Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Período pré-homérico, ele foi do século 20 a.C. até o século 12 AC. Esse período ele compreende justamente a formação da civilização grega, que começa com a chamada civilização minoica ou civilização cretense. Eu quero que você volte no mapa rapidinho, Mariana. Minoica cretense, justamente a civilização que ocupou a ilha de Creta, cuja capital era a cidade de Knossos. Pode voltar para a lâmina anterior. A civilização minoica ela se caracterizou por uma civilização que era considerada avançada para a época. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Knossos ela não possuía muralhas. Não possuía muralhas que a protegiam, como era uma característica das cidades da Antiguidade Oriental. As cidades da Antiguidade Oriental, as cidades egípcias, cidades hebraicas, cidades da Mesopotâmia, os fenícios, eles construíram muralhas para se proteger de ataques inimigos. A cidade de Knossos ela não era protegida dessa forma, até porque se acreditava que o nível de civilização dos minoicos tinha atingido tamanho patamar que eles não se envolviam mais em disputas territoriais, eles não se envolviam mais em guerras para poderem ter suas necessidades atendidas. Os cretenses eles desenvolveram a arte do comércio, a arte de navegação e também desenvolveram escrita. Estava tudo indo muito bem na cidade de Knossos, na civilização cretense, até a chegada dos aqueus. Os aqueus eles foram acolhidos pelos cretenses. Os aqueus eles vieram, eles não conheciam a arte de navegação, eles não sabiam escrever e foi justamente com os cretenses que eles passaram a praticar atos de comércio, aprenderam a fazer a navegação e, sobretudo, aprenderam a escrita. Até que em um determinado momento da história, os aqueus se rebelam contra os cretenses e dominam a ilha de Creta, destroem a cidade de Knossos. Agora vocês estão entendendo por que eu chamei os aqueus de ovo de serpente. Porque a civilização que havia acolhido os aqueus foi barbaramente traída por eles, barbaramente traída pelos aqueus. É a mesma coisa se você estivesse criando uma serpente. Você pega o ovinho da serpente, você cria, bota para chocar, a serpente está lá bonitinha, linda, maravilhosa, crescendo, ela convive com você, mas quando menos você espera, você é mordido por ela. Então, cuidado com os ovos de serpente. Vamos lá. E aí, durante o período pré-homérico, após a queda de Creta, nós temos o que nós chamamos de hegemonia dos aqueus. Eles passam a dominar boa parte do território grego. E o domínio aqueu, ele prevalece até a chegada de um povo gente fina, um povo tranquilo, que eram os dórios. Os dórios, eles vieram assolando tudo, não deixavam nada em pé por onde eles passavam. Eles conheciam a metalurgia do ferro, eram povos extremamente poderosos e guerreiros. Com a chegada dos dórios, várias cidades gregas que haviam surgido foram destruídas. Os aqueus foram subjugados e diversas pessoas, milhares de pessoas, fugiram dos centros urbanos para se abrigar na zona rural. Essa fuga dos aqueus, provocada pela invasão dos dórios, ficou conhecida como Primeira Diáspora Grega. Tá certo? Então a invasão dos dórios, ela põe fim ao domínio dos aqueus, levando à Primeira Diáspora Grega. Até aí deu para entender? Terceira série. Posso continuar? Seguindo. Com a Primeira Diáspora Grega, nós temos o fim do período pré-homérico e o início do chamado período homérico, que começou do século 12 a.C. até o século 8
a.C. O período pré-homérico ele se caracteriza pela desagregação da sociedade grega. As diversas instituições que haviam surgido no período pré-homérico se esfacelaram. O comércio foi reduzido a praticamente zero. Para vocês terem uma ideia que sem o comércio a escrita entrou em desuso. A única instituição que permaneceu durante o período pré-homérico foi a instituição familiar. Foi a instituição dos chamados clãs, que nós chamamos de gêneros. Gêneros é um clã familiar liderado pelo homem mais velho que tinha o título de pater. Daí o nome pai, tá certo? O pater ele tinha função militar e função religiosa. A propriedade na época do período homérico era comunal. Isso significa a terceira série que pertencia a todos, pertencia à coletividade. Neste período, nós tivemos uma época de relativa paz. Todo mundo estava vivendo em paz, tranquilidade, em harmonia. Não tinha conflitos armados durante esse período, início do período homérico. Resultado, sem guerras, você não tem agora aquele controle populacional que os conflitos provocavam. As famílias eram muito comuns, as famílias numerosas, a mulher ter mais de 10 filhos durante a sua idade fértil. E o que limitava a população era justamente as guerras, que matavam centenas de milhares de pessoas. Mas sem conflito, as pessoas passaram a ter um aumento na sua expectativa de vida. E aí nós tivemos, no caso, uma explosão demográfica, um crescimento vegetativo vertiginoso. E como consequência disso, houve uma verdadeira pressão demográfica que começou a fazer com que surgissem diversos conflitos entre os gêneros. Nesse conflito com os gêneros mais fortes, eles passaram a pressionar os gêneros mais fracos pelas terras. Agora a propriedade deixa de ser comunal e volta a ser propriedade privada. E aí, meninos, prevalece a chamada lei do mais forte. O mais forte ele fica com as melhores terras, as terras mais férteis para a prática da agricultura. E os mais fracos eles ficam com as piores terras, isto quando eles não eram expulsos da região onde eles viviam há séculos. E aí o resultado disso foi que alguns gêneros, para tentar se proteger, eles se uniram formando fatrias. E essas fatrias levou à formação de tribos que eram coordenadas, lideradas por um rei, chamado de Basileu. E a união dessas tribos e a busca por proteção nos lugares mais altos para enfrentarem com mais tranquilidade as fatrias e as tribos mais fortes, levou à formação da polis. Uma outra coisa que também é importante nós levarmos em consideração, que alguns desses gêneros, eles deixaram a Península Balcânica e começaram a se espalhar ao longo do mar Mediterrâneo e começaram a fundar diversas colônias ao longo do mar Mediterrâneo, formando aquilo que nós chamaríamos de a Magna Grécia. Essa saída desses gêneros mais fracos para a formação de colônias ao longo do Mediterrâneo ficou conhecida como Segunda Diáspora Grega. Pode passar. E aí, com a Segunda Diáspora Grega, nós temos o surgimento do chamado período arcaico. Com a formação da polis e a fundação e a formação da Magna Grécia, surge o chamado período arcaico. No período arcaico, nós vamos falar a respeito das duas principais cidades-estado gregas, que é a cidade de Esparta e Atenas. Hoje só falaremos a respeito da cidade de Esparta. Eu disse a vocês que a cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios. E a cidade de Esparta ela era organizada, a civilização espartana, a sociedade espartana, ela era organizada em 3 classes sociais. Nós temos os esparciatas, os periecos e os gilotas. Os esparciatas, que eram formados pelos descendentes dos dórios, dos fundadores da cidade de Esparta, eles detinham poder político e militar.
Só eles eram considerados cidadãos de Esparta. Já os periecos eram formados pelos descendentes dos aqueus. Eles eram homens livres, mas eles não tinham cidadania. Logo, eles não tinham direitos políticos. Eles exerciam atividades mercantis e eram artesãos. Por fim, nós temos os ilotas, que eram descendentes dos messênios. Estão lembrados que eu falei para vocês no início da aula sobre o saco de pancada? Pois bem, olha eles aí. Os messênios, que eram ilotas, os ilotas eram escravos. A escravidão em Esparta, assim como em Atenas, acontecia em duas situações. Preste atenção, terceira série, questão de prova. Em duas situações. Primeira situação, em caso de guerra, prisioneiros de guerra, então a Esparta atacava uma cidade e os habitantes da cidade sobreviventes eram escravizados, ou em caso de dívida, quando aquele homem, aquele indivíduo não conseguia pagar o compromisso financeiro que ele havia assumido, então ele coloca como garantia a sua própria liberdade. Então, se ele não consegue cumprir com o compromisso que ele havia assumido, se ele não consegue honrar a sua dívida, ele perdia a sua liberdade juntamente com a sua família. Até porque, naquele momento, ele virava reis. Estão lembrados que eu falei para vocês isso no início do ano letivo? Reis significa coisa, ou seja, qualquer objeto que pode ser comercializado. Pode ser comprado e pode ser vendido. A administração espartana ela funcionava da seguinte forma. Nós tínhamos o Conselho dos Éfiros, tínhamos a Jerúsia e tínhamos a Ápela. A administração espartana era formada por uma diarquia, que é o governo de 2 reis, e era uma sociedade oligárquica. Oligarquia significa, a palavra oligarquia, oligos, poucos, arquia, governo ou administração, governo de poucos. Porque apenas os esparciatas é que tinham direitos políticos. Só eles já podiam administrar a cidade. Só eles podiam ter direito a voz e voto. E aí, no caso, o Conselho dos Éfiros, ele era composto por 5 esparciatas. Presta atenção. 5 esparciatas que eram nomeados pela Jerúsia e aprovados pela Ápela. Quais eram as funções do Conselho dos Éfiros? Eles eram responsáveis por fiscalizar a diarquia, fiscalizar os 2 reis, eram responsáveis pela aplicação da justiça e eram responsáveis também pela parte educacional. E nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito de como era a educação na sociedade espartana. Temos a Jerúsia, e a Jerúsia ela era composta por 28 esparciatas maiores de 60 anos. A Jerúsia, na verdade, era o principal órgão da sociedade, da administração espartana. Era a Jerúsia que, na prática, administrava a cidade de Esparta. Eles elaboravam as leis. E essas leis elas eram votadas pela Ápela. A Ápela era composta por todos os esparciatas maiores de 30 anos. E qual era a função da Ápela, professor? A função da Ápela era votar, na verdade, aprovar as leis que eram elaboradas pela Jerúsia. Eu estou frisando bem a palavra aprovar, porque dificilmente a Ápela não aprovava um projeto de lei elaborado pela Jerúsia. Então, só recapitulando, nós tínhamos a diarquia, a figura de 2 reis, que tinham função militar e função religiosa. Temos o Conselho dos Éfiros, que também cuidavam da religião, fiscalizavam a diarquia, e o Conselho dos Éfiros, eles cuidavam da parte da educação, composta por 5 esparciatas escolhidos pela Jerúsia e aprovados pela Ápela. A Jerúsia administrava a cidade-estado, administrava a polis, composta por 28 esparciatas maiores de 60 anos. E a Ápela, que era composta por todos os esparciatas maiores de 30.
A educação espartana. A educação espartana era militarista e era voltada para a defesa do Estado. Havia uma crença entre os espartanos que o motivo da existência deles era para manter viva a ideologia de Esparta. Eles acreditavam que a vida deles era para poder manter a cidade-estado espartana. Tanto que as mulheres espartanas, elas eram vistas como... elas tinham um papel mais relevante do que as suas congêneres atenienses, do que as mulheres atenienses. Porque elas se diziam, se declaravam e eram vistas dentro da sociedade espartana como as mães com as mulheres que davam, que pariam os filhos para Esparta, que davam soldados para Esparta. E aí a educação espartana ela vai ser totalmente voltada para a atividade militar. Quando nascia criança, quando ela, por exemplo, se fosse uma menina, ela era vista de lado, mais ou menos, e era colocada logo para ser cuidada pela mãe. Mas se nascesse um menino, esse menino ele era apresentado aos éforos. Os éforos verificavam se esta criança apresentava algum tipo de defeito físico de nascença. Se ela tinha seus braços perfeitos, pernas perfeitas, se ela ouvia direito, se ela enxergava bem, enfim. Se ela tinha uma condição física perfeita, com saúde. Caso isso não acontecesse, a criança era jogada no despenhadeiro. Ou seja, ela era assassinada. Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, as mães não faziam absolutamente nada, elas não ficavam com medo, elas não ficavam tristes, não ficavam revoltadas em ver seus filhos, o seu filho ser assassinado de forma tão fria? Não, elas não ficavam preocupadas. Até porque elas acreditavam, repito, de que elas tinham que fornecer soldados para Esparta. E elas sabiam que numa guerra, uma pessoa que apresentasse algum tipo de defeito físico poderia prejudicar a evolução no campo de batalha. E isso era uma vergonha para a família espartana. Por isso, terceirão, é que elas viam com uma certa naturalidade o ato de descarte. O ato de descarte era visto com uma certa naturalidade. Quando a criança passava pelo crivo do conselho dos éforos, ela era devolvida para a família e a família ficaria com a guarda dessa criança até os 7 anos de idade. Quando o menino atingia 7 anos de idade, ele ia para o exército. Oxe, com 7 anos de idade? Sim, com 7 anos de idade ele ia para o exército. Lá ele ficava de 7 até os 30 anos de idade. A criança ela tinha direito a receber uma muda de roupa por ano. Consequentemente, a proporção que a criança ia ficando mais velha, ia crescendo, a roupa ficava pequena. Então era muito comum os meninos andarem completamente nus. Havia a prática de atos homossexuais, prática de pederastia dentro da instituição espartana. E muitas crianças de 7 ou 8 anos elas eram violentadas sexualmente por adolescentes mais velhos. E os meninos eles aprendiam a roubar e a não demonstrar compaixão, a não demonstrar nenhum tipo de sentimento ou fragilidade. Professor, por que eles aprendiam a roubar? Eles tinham que se virar se eles estivessem no campo de batalha. Então eles tinham que providenciar a comida, eles tinham que providenciar a alimentação, para poder se manter firmes e fortes, para poder aguentar o ritmo duro, a rotina dura de trabalho. Uma outra coisa também que nos chama a atenção é que havia uma perseguição aos gilotas. Uma vez por ano havia uma verdadeira caça aos gilotas. Os esparciatas eles recebiam autorização de caçar escravos e matá-los. E eles não seriam punidos em relação a isso. Então você imagina o estado de terror que acontecia na cidade de Esparta nesse dia de ataque e caça aos ilotas. Bem, o menino ele chegava, ele convivia com todo esse ritmo, mas desenvolvia um sentimento de camaradagem e parceria com os seus colegas de armas.
a tal ponto que o exército era visto como sua segunda família. Quando o menino ele atingia a idade de 30 anos, ele recebia a permissão para casar. Até os 30, o casamento era terminantemente proibido. Mas era permitida relações sexuais, que geralmente acontecia entre homens. Tá certo? Geralmente acontecia o relacionamento sexual entre homens. Mas era permitida, mas não era permitido, melhor dizendo, o casamento em si. Só com 30 anos que ele se casava e ele recebia um pedaço de terra, onde ele poderia chegar e constituir, melhor dizendo, família. Com 30 anos, ele entrava automaticamente na Ápila. E caso ele chegasse a 60 anos, ele poderia ser escolhido para fazer parte da Jerúsia. Lembrando, terceirão, que mesmo com 30 anos, o Esparciata, ele podia ser convocado para a guerra. Então era muito comum homens de 30, 35, 40, 50 anos de idade participarem das guerras travadas pelos espartanos, travados pela cidade de Esparta. Com isso, turma, nós encerramos a primeira parte sobre a história da Grécia Antiga. Na próxima aula fecharemos o período arcaico estudando a respeito de Atenas. Falaremos sobre o período clássico e iremos até a Guerra do Peloponeso. Tem atividade que será postada no plural nos próximos dias para vocês. Até lá, até o nosso próximo encontro.